Então, gente, hoje, 27 de abril de 2022, são 13h08, nós vamos dar início ao nosso terceiro dia de encontro, né? E temos a grata satisfação de receber aqui o professor Diogo Ferrer, como nós acabamos de conversar, né? Um dos tradutores para o português das obras de Russell, muito importante para os nossos estudos. Hoje nós lembramos 84 anos do falecimento de Russell, que é a razão da própria existência do Círculo, né? E, em nome do grupo, professor, eu gostaria novamente de ratificar, né, o nosso agradecimento pela sua disponibilidade, pelo aceite, né? Nós ficamos extremamente alegres, né, extremamente felizes com o seu aceite, com estar aqui conosco. Para nós é uma honra. Estamos muito gratos. Então, eu tenho deixado de forma bem livre para que cada conferencista se apresente da maneira que ficar mais à vontade, né? Nós sabemos que o senhor é professor na Universidade de Coimbra, mas o senhor pode ficar livre para falar a partir de onde o senhor achar mais conveniente ou iniciar mesmo a sua fala. Bom, mais uma vez, a gratidão. Tá bem, muito obrigado a todos. Obrigado ao professor Jean Marlos, também ao professor, pelo convite, o professor Rafael Bastos Ferreira, que também dirige o Círculo, e a todo o Círculo de Estudos Russellianos, julgo que está sediado na Universidade Federal do Maranhão, e o grande gosto e a honra que eu tenho de estar aqui. Já fiquei muito contente em saber que as traduções em que eu participei, umas eu participei neste projeto, têm sido muito úteis e contribuído muito para o conhecimento e divulgação do pensamento de Russell. Para mim, naturalmente, é um pensador absolutamente decisivo na filosofia contemporânea, das propostas mais interessantes e mais marcantes em todas as questões filosoficamente fundamentais que têm aparecido nestes últimos 100 anos ou 120 anos. Não é? Eu tive, enfim, o prazer de traduzir, realmente o privilégio de ter traduzido o que eu diria serem a primeira e a última obra fenomenológica de Russell, os Prolegómenos à Lógica Pura, publicados logo no início do século XX, não é, em 1901, e também a última obra, a Crise das Ciências Europeias, e, portanto, assim, dá a impressão que estive nos extremos da obra de Russell, pelo menos a tratar o texto com uma enorme atenção que as traduções requerem. Eu, enfim, se me permitem um comentário sobre a tradução aprende-se muito, sobretudo aprende-se a língua de chegada, não é? Aprende-se muito o próprio português, porque desenvolve-se encontrando-se soluções boas, a melhor forma de construir as frases, é uma enorme reflexão sobre a nossa própria língua. Também aprende-se naturalmente a língua de partida e alguma coisa se vai aprendendo sobre o autor também, não é? Portanto, de qualquer modo, o exercício de tradução é um exercício que eu, da minha experiência, também recentemente saiu uma segunda edição de uma tradução que eu fiz dos Fundamentos da Doutrina da Ciência de Fichte, de 1794-95, na editora Vozes, uma tradução que tinha já 25 anos, mas que eu revi inteiramente, e eu julgo que, não digo que a anterior não estivesse bem, mas esta ainda ficou mais aprimorada, de maneira que eu tenho a satisfação de fazer este trabalho e espero que haja mais pessoas a participarem para termos esses textos, não é? Para podermos ler e trabalhar em boas traduções. Bom, posto isto, também eu vou falar sobretudo
num contexto da relação dos prolegômenos, um pouco uma análise e um comentário dos diferentes momentos dos prolegômenos à lógica pura, e também comentando ou procurando fazer uma leitura da relação dos prolegômenos com a fenomenologia, conforme Russell a foi desenvolvendo posteriormente. Eu falei na primeira e na última obra fenomenológica de Russell. Esta será a primeira obra em que a fenomenologia está já implícita. Uma parte do meu tratamento será uma explicitação disso que está implícito, porque a obra, como sabem, não é uma obra que siga de todo um método fenomenológico. Portanto, não é uma obra descritiva, não é uma obra que passe pela descrição de fenómenos, de essências. É uma obra, ao contrário, embora a fenomenologia como possibilidade teórica esteja já ali, em meu entender, contida como possibilidade teórica a ser desenvolvida, evidentemente, a obra é uma obra estritamente argumentativa. É uma obra de tipo refutativo, heurístico, argumentativo e não de tipo conceptual, portanto, de discussão de conceitos e não passa por descrição de fenómenos e, portanto, em qualquer modo que se entenda o método fenomenológico ou mesmo, enfim, o esboço desse método que se possa encontrar e os seus princípios que se possam encontrar já nas investigações lógicas, esta obra é a caminho da fenomenologia, de uma perspectiva argumentativa, refutativa e crítica. No entanto, aquelas que eu considero ser, se falarmos em termos bastante gerais, os dois grandes finalidades teóricas mais vastas da fenomenologia, um combate contra o reducionismo e também um combate contra o naturalismo, estão aqui presentes de forma inteiramente nítida. Como temos a psicologia no título, a psicologia sob a forma do psicologismo, no título não, mas no centro dos principais capítulos da obra, eu julgo que algumas palavras também ainda introdutórias, umas breves palavras sobre a relação da psicologia com a fenomenologia poderiam ser úteis para situar. Russell naturalmente parte de uma posição psicologista, portanto, e nessa fase, evidentemente, de maneira absolutamente pré-fenomenológica, penso que se pode dizer isso sem errar muito. Naturalmente, Russell repudia o seu tratamento anterior da aritmética, não é? E, no entanto, Russell valida, penso eu, a tendência dessa época, do final do século XIX, a tendência de cariz positivo, psicológico e, portanto, de compreender o pensamento ligado à psicologia. O pensamento é um fenómeno eminentemente humano, uma vivência eminentemente humana e, portanto, uma vivência própria da psique humana e, consequentemente, é um acontecimento psicológico. Essa tese, naturalmente, permite entender toda esta direção do psicologismo, que ele critica, sobretudo em autores como Zigvart, Erdmann, o próprio Stuart Mill, entre outros, são os principais que ele refere ao longo da obra. Embora a crítica ao psicologismo seja absolutamente arrasadora, em meu entender, bom, já lá irei, embora a crítica ao psicologismo seja absolutamente arrasadora, o facto é que Russell desenvolve a fenomenologia sempre também como uma psicologia.
nas suas diferentes obras aparece frequentemente o tema de uma psicologia fenomenológica, mesmo nos títulos, e ele, como sabem, defende um paralelismo estrito entre a fenomenologia e a psicologia, ou entende mesmo a fenomenologia como uma psicologia transcendental. Nesse aspecto, ele mantém-se dentro da tendência da sua época, a tendência psicológica, que ele, no entanto, repudia e refuta de forma radical quando se transforma numa interpretação de uma naturalista da psicologia. Nesse aspecto, a crítica ao psicologismo não é um abandono da psicologia, é de facto aquilo que lhe permite exatamente alterar inteiramente os dados da questão, anunciando toda a fenomenologia, mas sem abandonar o ponto de vista psicológico de que ele parte. No que toca ao aspecto refutativo da obra, a minha impressão geral acerca do que se passa com os prolegómenos e da sua influência e do seu destino, alguém comentou que os prolegómenos provam, enfim, já há alguns anos, numa obra acerca de Russell, comentou que os prolegômenos provam que existe avanço em filosofia. E eu largamente, talvez não inteiramente, mas largamente concordo com essa opinião. De facto, a crítica ao psicologismo feita nos prolegômenos permanece largamente ignorada. É evidente que escreveu-se acerca disso, os visados responderam, apresentaram respostas, outros, a partir do Círculo de Viena, ainda deram atenção a Husserl, enfim, ainda era uma fase em que a filosofia analítica e positivista lógica nascente davam atenção a Husserl, com razão, enfim, eu julgo que é uma ideia que retorna nos últimos anos. Essas interpretações são todas, me parecem, que não vão ao cerne da questão posta por Husserl e, portanto, tanto as respostas quanto as refutações que duraram 20 anos ou pouco mais da publicação dos prolegômenos, enfim, até onde me é dado ver, não conseguiram de modo algum ou muito pouco atingir o cerne da crítica de Husserl. No que se toca à filosofia continental, a minha opinião é que os prolegômenos foram inteiramente ignorados de forma totalmente injusta e de forma, digamos, porque os argumentos nunca foram enfrentados efetivamente na filosofia continental, dentro da fenomenologia, enfim, a partir de outras linhas fenomenológicas que não seguem os princípios husserlianos, do próprio Heidegger, da própria hermenêutica. Encontramos, aliás, eu encontro em Gadamer, por exemplo, eu gosto bastante de Gadamer como autor, a única passagem que ele, na sua obra de 500 páginas ou mais, altamente densa, sobre o método, verdade e método, justamente temas que ele certamente conhecia e recebeu também da perspectiva husserliana. Há uma passagem que ele se confronta com a refutação do relativismo de Husserl, juntando Husserl aos sofistas, dizendo que, assim como as refutações sofistas, a refutação do relativismo por Husserl nos prolegômenos, talvez na terceira parte da obra, é uma refutação sofística, porque realmente até
convence, mas não conduz a absolutamente nada. Portanto, é o que Gadamer, assim como as refutações sofísticas, conseguem pôr em causa uma série de coisas, mas não conduzem absolutamente nada. O que me parece um escândalo, enfim, aproximar Husserl, o trabalho que ele faz de um trabalho sofístico, de um formalismo argumentativo que seria improdutivo. Bem, Husserl evidentemente provou que não é improdutivo e toda a fenomenologia está aí para o mostrar. Enfim, mais recentemente, outras críticas, essas me parecem mais válidas. Nada em filosofia são contas fechadas, não é? Evidentemente, portanto, apesar de me parecer altamente convincente o trabalho refutativo dos prolegómenos, evidentemente nenhum caso está encerrado em filosofia, e representar um progresso nisso, enfim, as críticas que partem da perspectiva de Quine ou de outros autores dessa área parecem-me mais viáveis no sentido de mostrar que o a priori e o a posteriori não se distinguem senão relativamente ao sistema pelo qual nós, digamos, nós categorizamos o real, não é? Portanto, num dado sistema, o necessário é contingente, num outro sistema, o que era contingente pode ser necessário, e o a priori pode ser a posteriori, o a posteriori a priori. Enfim, encontramos isso em epistemologia, claramente em posições mais recentes. Portanto, por aí, nesse patamar, talvez haja possibilidades de avançar além da crítica de Husserl. No entanto, não é por aí que eu quero seguir. Queria apenas chamar a atenção também para a sistemática esquecimento dos prolegómenos, sobretudo na filosofia continental. E julgo que é um confronto que nunca foi feito de forma adequada e é um confronto que falta. Bom, o livro é um livro de epistemologia, portanto a questão é a ciência, a questão é uma definição muito clara e Husserl tem um tipo de definição extraordinariamente rigoroso, num sentido, digamos, inteiramente, eu gostaria de utilizar a palavra clássico do que é uma ciência. Tem uma série de teses que boa parte do trabalho epistemológico tem sido do século XX, os autores mais conhecidos, como Kuhn, como Feyerabend, como Lakatos e outros, tem vindo no sentido justamente de pôr em causa essas teses sobre a ciência. E eu julgo que talvez os prolegómenos sejam, além disto que eu já disse, também o lugar clássico para encontrarmos uma definição sucinta, extraordinariamente precisa do que é a ciência estritamente e talvez as possibilidades de outras alternativas que outros autores têm vindo a propor. Não é? Husserl é também um pouco... Outro ponto que eu, enfim, comentando também, Husserl é um autor no século XX contra a corrente, não só contra a corrente, contra a maré, portanto ele é um autor contrário, de facto, embora as pessoas não o queiram admitir por vezes, ele é um autor inteiramente oposto ao tudo que o século XX tentou fazer fundamentalmente, não é? Com algumas exceções, naturalmente se falarmos do primeiro Wittgenstein, embora aí Husserl consiga, em meu entender, ir bastante mais longe do que o primeiro Wittgenstein em termos de coerência teórica. No entanto, Husserl é, digamos, um autor contra a corrente, claramente. Isso porque Husserl aqui estabelece um princípio inteiramente disciplinar para as ciências. Ele é estritamente disciplinarista, por assim dizer, e, portanto, será muito interessante pensarmos a interdisciplinariedade, um tema de trabalho interessante, era pensar a interdisciplinariedade, confrontando-a para tirar o máximo de interesse dela, justamente confrontando-o com as teses estritamente disciplinares de Husserl.
porque ele começa por dizer que cada ciência é um todo teórico fechado, absolutamente encerrado em si mesmo, portanto, esse tema do encerramento é fundamental, é um todo articulado, portanto, não há nenhuma verdade em ciências está isolada, mas, de facto, as ciências constituem esferas inteiramente auto-encerradas. Isso pode parecer um disciplinarismo extremo e talvez antipático em muitos aspectos, ou pouco palatável na atualidade, mas tem a vantagem extraordinária de nos permitir claramente evitar as derivações argumentativas, as derivações teóricas, de que ele claramente fala. Portanto, a deriva, o saltar de um tipo de argumentação para o outro, saltar de um tipo de definições para outros, e reside aqui já a base da sua crítica, aqui sobretudo implícita, ao reducionismo. Há aqui passagens muito interessantes acerca justamente da metábasis alos genos, portanto, do passar de um mundo para outro, de céus diferentes, e eu julgo que a interdisciplinaridade só pode ser útil uma vez compreendida e uma vez fixada justamente a disciplinariedade que Russell aqui nos propõe. Portanto, ele fala sobretudo das ciências serem todos encerrados, das ciências serem inteiramente articuladas, ou seja, de não haver verdades isoladas, e de outros princípios clássicos que eu irei falar um pouco mais adiante. Bom, a ciência então é um processo de fundamentação, tudo na ciência gira em torno da questão da fundamentação. A fundamentação é o dar razão de, e o projeto russerliano, eu dizia há pouco, é um projeto antirreducionista, e o segundo grande aspecto, enfim, o naturalismo é uma forma de reducionismo para Russell, o outro aspecto é que é um projeto de tipo fundacionalista. Portanto, é outro ponto bastante contra-corrente, contemporâneo. Agora, eu também penso que não se pode combater o fundacionalismo ou combater o disciplinarismo sem se conhecer o fundacionalismo husserliano e sem entender de facto quais são as teses, e que me parecem em Russell aparecerem, neste texto em particular, aparecerem de modo especialmente claro, sucinto e argumentado. Eu penso que, enfim, naturalmente existem muitas vias de argumentar, mas eu penso que dificilmente se pode encontrar alternativas que não estejam aqui de algum modo prefiguradas. Enfim, elas existem, é interessante vê-las, mas este é um locus clássico de contra ou a favor que eu penso que deveríamos com mais frequência retornar. Naturalmente, na questão da fundamentação, do fundacionalismo husserliano, enfim, o tema husserliano, mais uma vez, é um tema de fundamentação última, portanto, o termo da Letztbegründung aparece várias vezes em Russell, e no que se pode argumentar desse tipo de posição filosófica, dificilmente haveria uma posição mais coerente, mais argumentada, mais sólida do que a posição de Husserl. E a fenomenologia husserliana é uma posição epistemológica fundacionalista. Fundacionalista vai nos levar, enfim, para uma série de consequências que isso tem. Talvez Russell consiga tornar isso o mais convincente possível em termos filosóficos. Portanto, Russell parte também da ideia da incompletude teorética das ciências particulares, é outro ponto que ele foca,
en passant, enfim, a obra parece-me que tem essencialmente 3 partes e uma quarta apenas esboçada. A primeira parte é uma parte de cariz epistemológico, em que Russell caracteriza sobretudo o que é uma ciência, distinguindo sobretudo ciências teoréticas, ciências normativas e ciências técnicas, numa distinção muito útil para o debate epistemológico. Numa segunda parte, ele vai, sobretudo, caracterizar as ciências, ou a crítica ao psicologismo, a partir do naturalismo, da psicologia como uma ciência empírica, uma ciência da natureza psicológica do homem. Numa terceira parte, ele vai criticar o psicologismo a partir da segunda grande vertente argumentativa, que é o psicologismo como relativismo e relativismo cético, ou que conduz inevitavelmente ao ceticismo, e por fim uma quarta parte esboçada, que seria a ideia de uma lógica pura que ele não vai desenvolver, enfim, que depois as investigações lógicas serão, de certo modo, um desenvolvimento dessa ideia de uma lógica pura. Bom, o que ele fala nesta primeira parte é desta incompletude teorética das ciências particulares, incompletude que significa aquilo, enfim, que todos sabem. Vejam que esta incompletude significa que estas ciências não estão inteiramente encerradas em si mesmas. Há um aspecto de incompletude, que é uma incompletude de tipo metafísico, ou seja, elas não tratam em si mesmas das suas definições e conceitos, não só do seu objeto, do seu método, em termos elementares. Portanto, elas têm definições metodológicas, elas têm definições de conteúdo que as ciências particulares não englobam no seu todo. Nesse aspecto, elas são incompletas e, evidentemente, então, esta doutrina da ciência, esta ciência da ciência, ele chama vários nomes, chama-lhe uma Wissenschaftslehre, portanto, o termo que vem inventado por Fichte, que depois Bolzano é a fonte mais próxima, que é uma ciência da ciência, portanto, a noção de que existe uma ciência geral, que depois, evidentemente, e que é uma ciência filosófica, portanto, é uma ciência, essa sim, completa, porque é capaz de explicitar e tratar dentro do seu próprio âmbito e método e objeto científico fundamentos últimos, e que ele desenvolverá naturalmente como a fenomenologia. A fenomenologia, eu julgo que nasce aqui como uma teoria da lógica, como uma epistemologia da lógica, uma epistemologia de cariz completo nesse sentido de recusar tratamentos abstratos, particularistas, que tem um abstencionismo teórico das questões filosóficas primeiras. E, portanto, a fenomenologia nasce aqui, repito, como uma epistemologia da lógica, que, em meu entender, Russell alargará simplesmente, ou antes retirará consequências do que é necessário para construir esta Wissenschaftslehre, esta doutrina da ciência que ele pretende, o que é necessário para a construir, e então aparecem aí as várias revoluções metodológicas que ele vai propondo nos anos seguintes, que vão fundando a fenomenologia, e toda a fenomenologia que vai, em última instância, limitar-se a aplicar o que está aqui, a mostrar que o que está aqui tem uma validade também para, não só para a experiência lógica, para a vivência lógica, mas para as diferentes vivências humanas em geral. Portanto, esse aspecto não reducionista, este aspecto concreto,
esse aspecto de aceitação e de definição clara de todos os níveis da experiência humana como dotados de uma idealidade e de uma realidade própria, e, portanto, como tendo um estatuto teórico científico perfeitamente válido, todos os níveis da experiência humana, refiro-me, enfim, vai-se desenvolvendo até no final, na crise, textos conexos, desenvolver-se mesmo à história, à intersubjetividade, ao corpo, ao próprio senso comum, às próprias relatividades últimas em que vivemos, não é? Portanto, na verdade, eu gostaria de frisar, enfim, o que me parece ser uma grande continuidade e coerência em períodos inteiramente distintos da obra de Russell, não é? Portanto, no próprio mundo da vida não podemos deixar de ver ainda a busca do mesmo tipo de definição, de mesma idealidade das próprias relatividades, da própria opinião, portanto, da própria doxa, que é apresentada também como uma forma com a sua idealidade própria e com a sua evidência própria. Portanto, e não me parece muito distinta do que aparece aqui em várias passagens nos Prolegómenos, quando ele diz que os fenómenos naturais, aqui ainda da perspectiva epistemológica, das leis científicas e não propriamente de uma análise concreta do mundo da vida, da cultura, do mundo mais concreto em que vivemos e pensamos, as probabilidades de um acontecimento, de facto, nunca são integrais. Portanto, os acontecimentos todos têm uma dada probabilidade, aparentemente, tanto do nosso conhecimento, enfim, como deles em si mesmos. A questão, sobretudo, o nosso conhecimento deles é sempre um conhecimento probabilístico, portanto, não temos qualquer evidência, qualquer possibilidade de uma fundamentação evidente, apodítica de qualquer fenómeno da natureza. Mas a probabilidade em si, esse é objeto de uma evidência. Essa é possível uma evidência apodítica, quanto mais não seja de que não temos evidência disso. E, portanto, esse tipo de construção, que talvez não esteja inteiramente explícita ou desenvolvida, aparece em muitos pontos também aqui. Portanto, e existe, mesmo do que é incerto, mesmo da relatividade, existe sempre uma evidência disso. E isso parece ser, para Russell, o essencial aqui é que isso é uma forma da consciência humana. Isso é uma forma da consciência humana, isto é uma forma da intencionalidade, isso é uma forma da doação do objeto. A intencionalidade ainda não aparece aqui explícita, o conceito ainda não está claramente desenvolvido, mas a ideia de que a doação de significado tem formas prototípicas, tem formas essenciais, e que isso não é contingente, está aqui claramente enunciado. Bom, a filosofia trata as ciências, não a filosofia também, enfim, que ele reivindicará como ciência de rigor, não é? Como Wissenschaft, enfim, há que reabilitar também o uso clássico do termo ciência, não é? Que vem desde sempre, é um uso filosófico. Russell é dos poucos autores no século XX que ainda teimam em utilizar ciência no sentido de saber fundamentado para a filosofia. Um tema importante são as fundamentações. Russell procura mostrar só a ciência se entendermos que as fundamentações têm formas típicas, portanto que as fundamentações podem ser traduzidas em formas, ou seja, são universais, têm formas gerais, senão não haveria lógica e não haveria ciência. Que as fundamentações não são isoladas. Ele diz que poderia dar-se o caso, mas isso, vejam que isso é impensável para nós, dar-se o caso de fundamentações
que apenas funcionariam para um caso particular. Ou seja, eu posso fundamentar um acontecimento segundo determinado tipo de fundamentação, e essa fundamentação só seria válida para aquele acontecimento ou para aquele caso preciso. Se isso fosse assim, seria interessante, seria uma espécie de fundamentação artística, não é? Aquele rigor e a razão de ser de algo que apenas se pode aplicar a um único caso. Estaríamos próximos de uma visão estética do que é uma fundamentação, mas nós não funcionamos assim. Nós temos ciências e temos fundamentações que não são isoladas, elas têm formas comuns e elas estão sempre não só interligadas entre si, como também tipificadas necessariamente em princípios gerais. Portanto, existem leis, existem formas gerais de fundamentação, isso é um facto lógico que nos permite ter ciências. Há pouco disse que as ciências, segundo Russell, são fortemente ou inteiramente disciplinares, portanto, são todos encerrados e a hibridização pode levar a formas de reducionismo, a formas de derivas argumentativas que ele diz que são altamente destruidoras da fundamentação. No entanto, no que se falarmos estritamente destas leis e formas gerais de fundamentação, elas são de cariz transdisciplinar no sentido em que elas se aplicam a diferentes disciplinas. Ou seja, não existe um tipo de fundamentação, ou haverá fundamentações particulares, mas na sua forma não existe fundamentações que funcionem numa ciência e que não tenham validade noutra. Ou seja, as fundamentações, de certo modo, é uma prova de que as ciências estão unificadas, de que as ciências obedecem a uma só razão e que, portanto, que diríamos, existe, portanto, uma lógica, uma razão comum às diferentes ciências. Portanto, esses pontos podem parecer, justamente o que eu dizia um pouco, são, de uma certa perspectiva, parecem triviais, mas o modo como Russell os apresenta nos faz um pouco, como se diz em inglês, o back to basics, não é? De volta às razões primitivas pelas quais esses elementos triviais são apresentados. E Russell mostra as consequências de não os respeitar ou de não os considerar. Se eu achar que as ciências têm fundamentações incomunicáveis ou que são incomunicáveis no que toca às suas fundamentações, eu ficarei com um tipo de razão, diríamos numa outra linguagem posterior, em ontologias regionais absolutamente incomunicáveis. E portanto, não haverá não haverá sequer uma possibilidade de construir qualquer unidade ou qualquer relação entre diferentes áreas do conhecimento, e o resultado será naturalmente a falta de uma fundamentação última, a falta de uma fundamentação em última instância e a transformação em factos, num domínio meramente factual, num domínio meramente digamos, de que toda a fundamentação é um facto e não um tipo. Não existem tipos universais. Como conclusão, não existiria sequer uma lógica. Naturalmente, eu dizia há pouco que Russell, de algum modo, vai direito às questões e põe as alternativas teóricas básicas que só com muita imaginação, e em alguns casos raros se encontraram alternativas não abarcadas de algum modo, ou repetindo o que Russell diz, ou indo contra o que ele diz. Portanto, as possibilidades estão um pouco mapeadas aqui.
A Russell vai diretamente ao ponto da Einsicht, portanto, da intelecção, o que eu traduzi por intelecção, enfim, em inglês aparece self-evidence, enfim, Russell usa evidência e intelecção, ou seja, a fundamentação não é possível, uma fundamentação última não é possível sem intelecção, sem evidência. Apesar de toda a crítica hermenêutica, toda a crítica da fenomenologia hermenêutica, toda a crítica de outras fenomenologias a esse ponto, não haja ilusões, os prolegómenos puseram os dados, colocaram os dados da questão de forma que me parece dificilmente contestável. Se não aceitarmos a noção de uma intelecção, de uma intuição, de uma evidência, não é possível uma fundamentação de tipo última, e toda esta noção de uma lógica, de uma razão, cai por terra. E Russell tem a clara noção disso, e por isso ele não hesita um instante, diretamente ele vai. Parece ingênuo, enfim, Descartes é um autor tão ultra criticado, é quase uma espécie de... A primeira coisa que o aluno aprende quando chega à universidade é que não há uma verdade, há muitas, não há evidências, a evidência não é um fundamento suficiente. As opções não são muitas, mas a questão está posta. Quer dizer, aqui por Russell não há como evitar isto. E temos de assumir as consequências das teses, e Russell assume plenamente as consequências das suas teses. Não é? E então ele desenvolve de forma muito interessante, e que me parece altamente significativa, e também o outro ponto pouco silenciado em última instância, na oposição que aparece em 2 ou 3 grandes argumentos, ou 2 ou 3 grandes momentos da obra, entre o intelectivo e o simbólico. Naturalmente, toda a viragem linguística para a linguagem, portanto, que marca absolutamente o século XX, e Russell discute isso logo na primeira investigação lógica. Também ele é extraordinariamente lúcido, ele vê logo as consequências disso e recusa essa via. Portanto, ele pondera o que significa a viragem linguística, o que significa substituir a evidência pela linguagem, a evidência pelo procedimento simbólico, pelo símbolo, e evidentemente, enfim, os autores posteriores, os críticos de Russell, vão desenvolver, por exemplo, a audição contra a visão, porque a linguagem contra a visão, contra a evidência, contra a intelecção, mas Russell aqui retira as consequências da necessidade de intelecção para a compreensão de uma fundamentação em ciência, ou então a renúncia disso. E aí tem que ser coerente com as consequências dessa renúncia, repito. Portanto, o simbólico é claramente um auxiliar. As máquinas de calcular, de que Russell fala, enfim, um pouco, enfim, não existiam propriamente na altura, mas ele já fala claramente em máquinas de calcular. Elas manipulam símbolos, portanto, uma boa parte da linguagem é uma manipulação de símbolos. E a questão é se os símbolos são, ou se toda a nossa linguagem, toda a nossa ciência, todo o nosso conhecimento e toda a nossa comunicação é uma mera manipulação e troca simbólica, ou se há lá algo que não seja um mero conhecimento simbólico. Eu digo mero porque o simbólico é a substituição sem intelecção de intelecções originárias. E o que a fenomenologia faz é trazer sempre o símbolo à sua intelecção originária, à sua evidência. Encontramos isso, curiosamente, no empirismo. Isto é uma tradição empirista, encontramos em David Hume,
a mesma pergunta exatamente. Quando eu tenho uma ideia abstrata, quando eu tenho uma palavra, isto é muito inglês, não é? Quando eu tenho uma palavra abstrata, um conceito geral, eu pergunto qual a experiência empírica que está na base desse termo. E assim todo o ceticismo, todo o nominalismo e todo digamos, o naturalismo tem na base a noção de que a construção simbólica é algo de vazio, que não tem estatuto nem epistemológico, nem metafísico ou ontológico. Não é? Russell aceita isso, de facto, esse princípio quase iria nominalista e empirista, e por isso ele diz que o verdadeiro positivista é ele, como conhecem essa referência, não é? Mas só que o que ele diz, qual a evidência, qual a intelecção, qual a vivência e qual o fenómeno que corresponde a qualquer uso simbólico. Portanto, essa noção da substituição tem consequências graves, porque se nós entendermos que não há intelecção, enfim, na noção russerliana, e se entendermos a linguagem como uma mera troca simbólica, em última instância, nós ficaremos num mundo definitivamente da opinião. Da opinião ou da estipulação, portanto, da convenção, do normativo em sentido meramente social, cultural, histórico, e vamos diretamente ter as noções, à crítica, ao relativismo, que ele aqui faz. E, portanto, essa noção da transformação ou da intelecção simbólico, quando se entende o simbólico mais do que como um meio ou como um instrumento substitutivo, que seria possível, se necessário, traduzir em intelecção, e a ciência é justamente isso, e o uso legítimo do símbolo é isso, digamos, teremos uma inflação, uma inflação simbólica imparável e, em última instância, uma perda de sentido e uma impossibilidade de comunicação e, evidentemente, a perda do sentido das palavras, a não ser um sentido estipulativo que é contingente e muito conjuntural. Mas Russell aceita, isso reflete em parte a nossa prática cognoscitiva, mas não podemos reduzi-la apenas a esse ponto. O ponto seguinte neste nível epistemológico é a distinção que eu referi de ciências normativas, técnicas e teoréticas, e a grande tese, a primeira grande tese, ou a grande tese epistemológica, portanto, de Russell, é que as ciências normativas têm na sua base ciências teoréticas e ciências técnicas. Portanto, a discussão vem se a lógica é uma técnica do pensamento correto, e Russell diz, bom, também tem aspectos técnicos, a matemática também é uma técnica que nos serve para construir uma série de coisas, e muitas vezes a lógica é utilizada, enfim, eu pessoalmente, embora admita o valor, pessoalmente não valorizo muito a utilização da técnica lógica como para a argumentação filosófica, mas ela tem que estar lá presente, de facto. E a discussão é se a lógica é uma ciência normativa ou não, e Russell diz que também é uma ciência normativa, e é interessante então ver essa categorização de que ciências normativas há, quais são as ciências normativas, quais são as técnicas, quais são as ciências teoréticas, e refletir nessa grande tese de que todas as ciências normativas têm na sua base uma ciência teorética. Esse é o grande argumento que foi contestado, enfim, por alguns dos visados posteriormente. A questão fundamental é a transformação. Se não houver uma ciência teorética na base de uma ciência normativa, eu tento encurtar razões porque isto naturalmente é sempre mais longo do que eu pretenderia fazer,
ficaremos com uma técnica, vejam, uma ciência técnica, sem uma dimensão normativa e sem uma dimensão teorética. Isso tem largas consequências na reflexão epistemológica e ética. É fundamental, porque há aqui também nos prolegómenos, curiosamente, uma dimensão ética implícita ou moral, que é a dimensão normativa. No que toca à psicologia, parece-me especialmente interessante aqui na história da psicologia o Husserl nunca referir a psicologia como uma ciência normativa, talvez pela falta de desenvolvimento da psicologia clínica. Enfim, nessa altura eu penso que a psicologia clínica estaria a iniciar-se, não é, com Freud, mas a psicologia ele entende como uma ciência teórica. As ciências normativas são a lógica, a ética, eventualmente a política, e poucas mais. Uma ciência técnica, a medicina, por exemplo, não tem unidade teórica. Não, é uma série, a própria engenharia não tem unidade teórica, é uma série de expedientes empíricos misturados com ciências teoréticas. Agora, evidentemente, essas ciências técnicas têm que ter uma dimensão normativa. O que seria uma ciência técnica como a medicina sem a dimensão normativa, ou a própria psicologia enquanto ciência, enquanto técnica, ou a sua utilização técnica, ou a psiquiatria sem uma dimensão normativa, ou seja, o que é que nós queremos alcançar com essa intervenção. Na medicina é óbvio, e isto tem mesmo implicações bioéticas interessantes, enfim, o tipo de epistemologia que está aqui presente nos prolegómenos. Agora, portanto, sem uma dimensão normativa, a técnica é cega, mas também sem a dimensão teorética, a ciência normativa é cega. Isso é importante chamar, porque a normatividade é utilizada hoje em dia muito ao nível da normatividade social. Quando utilizamos normativo, entendemos como uma regularização de um sistema social, por exemplo, mas em Husserl não se pode ficar por aqui pelos resultados ou pelas implicações relativistas, em última instância céticas, que e doxásticas, se quisermos, que esta compreensão da normatividade sem a ciência teorética na base. O argumento, como saberão, é extremamente simples, é dizer apenas a normatividade diz como uma coisa deve ser, a lógica é também normativa, a ética é normativa. Vejam que há uma moral normativa sem uma moral teorética por trás. Portanto, é o tu deves sem uma fundamentação disso, não é? Portanto, encontramos aqui bons argumentos para essa noção de uma fundamentação filosófica necessária e para a noção, o argumento extremamente simples de Husserl é que temos que ter sempre um conceito. O exemplo que ele dá, um bom combatente é corajoso, ou um bom professor é instruído, por exemplo, e, portanto, temos um conceito teorético do que é um bom lutador, ou do que quer que seja. Portanto, um bom amigo é fiel, ou seja, temos um conceito do que é um amigo para podermos normativamente dizer que a pessoa agiu bem ou agiu mal moralmente. Por exemplo, a lógica aplica-se o mesmo. A lógica como ciência normativa só diz que a pessoa pensou bem ou mal segundo dados teoréticos de base. Avançando, talvez com mais alguma presteza, para chegar a algum fim, digamos que Husserl baseará sempre em todo o seu pensamento, em toda a sua fenomenologia, qualquer normatividade numa teoreticidade, portanto, num caráter teorético. Por isso, também a linguagem não pode ser apenas uma normatividade social, porque a normatividade social diz-nos, por reforço positivo ou negativo, qual é o uso verdadeiro ou falso, correto ou incorreto de uma dada expressão, não é? Isso é o que as crianças aprendem desde cedo, mas
se não houver uma teoreticidade, um caráter teorético na base da normatividade, e, portanto, as ciências teoréticas têm que ter na sua base uma ciência teorética, as ciências normativas têm que ter na sua base uma ciência teorética, porque então, por exemplo, a educação de uma criança não se distinguiria do adestramento de um animal no circo. A questão é simplesmente essa. De facto, é apenas uma norma social que nos ensina a verdade ou a falsidade, ou temos de ter outra fundamentação, e aqui não escapamos, voltando um pouco atrás, à noção da intelecção. E Russell não vê alternativa, e pouca gente verá uma alternativa da intelecção. Foge-se disso porque parece que estamos fora do naturalismo, e, portanto, naturalmente temos muita dificuldade, e com justiça, de pensarmos fora desse quadro. A fenomenologia não toma partido metafísico acerca disso, do naturalismo ou não, mas apenas mostra que esse tipo de abordagem são erros categoriais. Bom, o primeiro grande argumento contra o psicologismo é o argumento do naturalismo. As leis naturais são leis indutivas, as leis da psicologia são leis indutivas, são aproximações, enquanto que as leis lógicas não o são. E Russell diz como é possível dar mais crédito a uma teoria tão incerta, tão cheia de pressupostos metafísicos, que pretendem fazer da lógica um ramo da psicologia, de uma ciência empírica, e não às trivialidades lógicas que correspondem à intelecção de que as leis lógicas são rigorosamente assim, que não têm nenhuma margem de erro, não têm aproximação, e isso é o primeiro indício que temos justamente do que é uma descrição eidética de uma região ontológica, do modo como os objetos se dão. Portanto, a fenomenologia também nasce dessa reflexão de que as verdades lógicas, os teoremas lógicos, têm um significado que nos é dado que é diferente do significado de uma lei causal natural empírica. Não é? Portanto, isso leva também à distinção entre realidade e idealidade, e a aceitação direta da idealidade, e a acusação de platonismo, que não, enfim, talvez tenha a sua razão de ser, mas que ele vai evitar justamente com o método da variação eidética, pela imaginação. O segundo grande argumento, e eu vou chegar ao fim, enfim, já ultrapassei um pouco o meu tempo, o outro grande argumento é o do relativismo. As teorias devem ser auto-aplicadas e, portanto, se eu digo que a lógica ela é um ramo da psicologia, ela será relativa à nossa psicologia, à nossa psique, e auto-aplicando epistemologicamente isso, que me parece um bom procedimento epistemológico, vamos dizer também que a própria lógica e esta própria afirmação, esta própria teoria psicologista é uma teoria que não afirma nada com qualquer espécie de segurança, mas é uma mera aproximação, e, portanto, dizer que não existem verdades absolutas também não é uma verdade absoluta, portanto, o resultado é claramente um ceticismo. Um ponto essencial é o significado da palavra verdade. As palavras têm um significado, e Russell não está a comprometer metafisicamente com o que quer que seja, ele está apenas a dizer o uso que nós fazemos da palavra verdade é um uso que pressupõe determinados, ele diz, condições noéticas ou condições de toda a teoria científica que são incompatíveis com o relativismo e com o ceticismo. Portanto, o próprio uso da linguagem, podemos dizer que é de outro modo, mas a ideia de Russell é que a nossa intencionalidade, a nossa consciência é constituída com essa noção de verdade. Se a retirarmos, ficará irreconhecível. É irreconhecível e terá consequências várias. Não é? A possibilidade da construção de uma doutrina da ciência, de uma
lógica pura é o que nos vai lançar em direção à fenomenologia, à análise das vivências, da redução fenomenológica, à noção de fenómeno puro, à redução eidética, à teoria das significações, finalmente ao mundo da vida, como eu comecei por frisar na introdução que fiz. Desculpem-me ter talvez ultrapassado um pouco o tempo previsto, e então agradeço muito a vossa atenção.